Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente tem um tema, olha, fascinante para discutir. Olá. É verdade. Um tema que atravessa gerações de estudantes e profissionais do direito. Exatamente. Vamos mergulhar fundo num caso jurídico que é um clássico, fundamental para entender como diferentes correntes de pensamento enxergam o direito. Falo do famoso caso dos exploradores de caverna. Ah, sim. Uma criação, né? Uma história fictícia, mas que coloca o dedo em feridas muito reais da filosofia e a prática jurídica. Isso, para quem não conhece, é uma história que se passa num futuro hipotético, ano 4300, mas a questão é atemporal. 5 exploradores de caverna, espeleólogos, ficam presos após um deslizamento. Uma situação desesperadora. Eles ficam incomunicáveis por um tempo, depois conseguem um contato via rádio, mas o resgate é super complexo, perigoso. E, tragicamente, acaba custando a vida de 10 operários do resgate. Uma coisa terrível, e lá dentro as provisões deles acabando, né? Exatamente. O tempo passando, a fome apertando. E aí surge uma ideia drástica, proposta por um deles, o Roger Wetmore. Qual era a ideia? Ele sugere que, para que alguns sobrevivam, um deles teria que ser sacrificado para servir de alimento aos demais, e propõe um sorteio para decidir quem seria. Nossa, que pesado. E os outros? A princípio, todos concordam, inclusive com o método do sorteio usando dados que o Wetmore tinha. Só que, antes de jogar os dados, o Wetmore parece que hesita, talvez queira desistir da ideia. Mas os outros seguem em frente. E o sorteio é feito? É feito. E, por uma ironia terrível do destino, o próprio Wetmore é o sorteado. Não acredito. O cara que deu a ideia. Pois é. E, seguindo o acordo prévio, ele é morto e consumido pelos outros 4 companheiros. É isso que permite que eles sobrevivam até o resgate final. Que história. E depois do resgate, o que acontece? Imagino que não tenha ficado por isso mesmo. De jeito nenhum. Os 4 sobreviventes são levados a julgamento, acusados de homicídio, com base numa lei bem específica do lugar, Newgarth. A seção 12A do Código Criminal deles E o que dizia essa lei? era bem direta. Quem quer que intencionalmente prive outrem da vida será punido com a morte, sem exceções aparentes no texto. Pena de morte obrigatória. Exatamente. E na primeira instância, com base nessa lei, eles são condenados. O caso então vai parar na Suprema Corte de Newgarth para uma decisão final. E aí que a discussão fica boa, né? Porque cada juiz dessa Suprema Corte fictícia representa uma forma diferente de pensar o direito. Precisamente. É um laboratório de filosofia jurídica. Cada voto é uma aula. Vamos começar então pelo presidente da corte, o juiz Truepenny. Qual foi a linha dele? O Truepenny adotou o que a gente chama de positivismo legalista. Uma visão bem formal. O que isso quer dizer na prática? Para ele, a lei era clara. A seção 12A dizia: quem matar intencionalmente será punido com a morte. Os exploradores mataram Wetmore intencionalmente para sobreviver. Logo, a lei se aplica. Ponto. Mas e as circunstâncias? A situação extrema, o acordo? Para Truepenny, isso não era função do juiz considerar naquele momento. O papel do judiciário, na visão dele, é aplicar a lei como ela está escrita, sem entrar no mérito se é justo, se é moral, se tem compaixão. Então ele votou pela condenação à morte. Sim, ele afirma que a lei é inequívoca e deve ser aplicada, mas ele faz uma ressalva interessante. Ele sugere que, dada a situação trágica, o caso mereceria clemência. Clemência, tipo um perdão. Isso, mas ele diz que essa clemência não deveria vir do judiciário, e sim do chefe do poder executivo. Ele meio que joga a batata quente para outro poder, sabe? Mantendo a separação dos poderes. O juiz aplica a lei, o executivo pode perdoar. Entendi. Uma solução que mantém a formalidade da lei, mas tenta um caminho para evitar o que parece um resultado muito duro. Exato. Mas essa visão formalista não foi unânime, claro. O juiz Foster veio com uma perspectiva totalmente diferente. O Foster, qual era dele? Foster é o representante do jusnaturalismo no caso. Ele basicamente diz: peraí, essa lei de Newgate, o Código Criminal, ele foi feito para regular a vida em sociedade, certo? Certo, faz sentido. Mas esses homens presos naquela caverna,
Isolados do mundo sem comunicação, onde até as leis da física pareciam diferentes, eles estavam realmente sob a jurisdição de Newgard. Onde você quer chegar? O Foster argumenta que eles não estavam mais no estado civil, sob as leis positivas da sociedade. Eles tinham regredido a um estado de natureza. Estado de natureza, tipo, antes da sociedade organizada? Isso, onde as regras são outras, as regras da sobrevivência. E nesse estado, o contrato que eles fizeram entre si, o acordo do sorteio, essa era a lei que valia para eles naquele momento. Era fonte de ordem naquela situação extrema. Que interessante. Então, para ele, a lei de Newgard simplesmente não se aplicava ali? Exatamente. Era como se estivesse em outro território, fora do alcance daquela lei específica. Esse é o primeiro argumento dele. E ele tem um segundo. Qual seria? Mesmo que a lei de Newgard se aplicasse, diz Foster, a gente precisa interpretar a lei com um propósito. Nenhuma lei deve ser interpretada de forma a levar a um resultado absurdo, contrário aos próprios fundamentos da justiça. E qual seria o absurdo aqui? Condenar homens que agiram da única forma possível para salvar o maior número de vidas, seguindo um acordo que a própria vítima aceitou inicialmente. Ele invoca algo parecido com o nosso estado de necessidade, sabe? Previsto lá no artigo 24 do nosso Código Penal. Ah, sim. Quando você comete um ato ilícito para salvar um bem jurídico maior, tipo a vida, de um perigo que você não criou. Exatamente. Foster argumenta que a vida dos 4 era um bem maior do que a vida de um, naquela situação limite e inevitável. E ele também critica a ideia de que a lei de homicídio não tem exceções. Ele diz que até essa lei tem exceções implícitas, como a legítima defesa. Por que não poderia ter uma exceção para esse caso extremo? Faz muito sentido pensar por esse lado também. Então, o voto dele foi pela Absolvição total. Ele achava que condenar seria uma injustiça monstruosa. duas visões bem opostas, hein? O legalista Trupany e o justnaturalista Foster. E os outros juízes? Aí entra o juiz King. Se o Trupany era legalista, o King era positivista ao extremo. Mais ainda, como assim? O King reforça a separação total entre direito e moral. Ele critica duramente o Foster. Diz que essa conversa de estado de natureza e propósito da lei é perigosa. Perigosa por quê? Porque, segundo King, isso abre a porta para o juiz decidir com base nas suas próprias convicções morais, no que ele acha justo e não no que a lei realmente diz. Isso seria invadir a função do legislativo, que é quem faz as leis. Entendi. O juiz não pode criar exceções onde a lei não criou. Exatamente. A função do juiz, para King, é ser fiel ao texto da lei. Ponto final. Ele não tem que se preocupar se a lei é boa ou ruim, justa ou injusta. Isso é problema do legislador. Se a seção 12A não previa exceção para estado de necessidade em caso de homicídio, azar. Mas e a questão da interpretação? Toda lei precisa ser interpretada, né? Sim. Mas para King, a interpretação deve ser restrita ao significado literal ou, no máximo, à intenção clara do legislador na época em que a lei foi criada. Nada de buscar propósitos abstratos ou adaptar a lei a novas situações de forma criativa. Ele era bem rigoroso mesmo. E o voto dele? Condenação. Ele segue a linha do Trupany na conclusão, mas com uma fundamentação ainda mais fechada na letra da lei, rejeitando qualquer argumento externo a ela como moralidade ou clemência judicial. Ok. Temos 2 votos pela condenação, Trupany e King, e 1 pela absolvição, Foster. Faltam 2 juízes. Quem vem agora? Agora vem o juiz Handy, que traz uma perspectiva completamente diferente, o realismo jurídico. Realismo jurídico. O que isso significa? O Handy é pragmático. Ele olha menos para as teorias abstratas e mais para as consequências práticas da decisão e para a realidade social. Ele pergunta, o que as pessoas comuns pensam sobre esse caso? Qual é o bom senso? E qual era a resposta? Pesquisas de opinião mostravam que uns 90% da população era a favor de perdoar os réus ou dar uma pena simbólica. Havia uma comoção popular pela absolvição. E o Handy levou isso em conta? Sim, o direito não é só um conjunto de regras no papel. É um instrumento para resolver conflitos sociais de forma sensata e aceitável pela comunidade. Ignorar a opinião pública, nesse caso, seria criar um abismo entre a justiça e o povo, o que enfraqueceria o próprio sistema legal. Ele meio que defende uma justiça mais humana, mais conectada com a realidade. Exatamente. Ele critica tanto o formalismo do Kinney quanto as abstrações do Foster. Ele acha que os juízes deveriam usar o bom senso, a experiência de vida e buscar a solução mais razoável para o caso concreto.
Ele acredita que regras são importantes, mas não podem ser aplicadas cegamente. E qual foi a solução que ele propôs? Absolvição. Ele argumenta que uma condenação seria vista como tecnicista, insensível e contrária ao sentimento geral de justiça. Seria uma decisão que não resolveria o problema social, só seguiria a letra fria da lei. Essa visão mais pragmática. E agora falta um juiz, né? Aquele que ficou em cima do muro. Isso, o juiz Tering. A posição dele é talvez a mais angustiante, Angustiante por quê? porque ele personifica o dilema. Ele confessa que se sente dividido entre a simpatia pelos réus e o respeito pela lei. Ele não consegue aderir totalmente a nenhuma das posições. Ele não consegue se decidir entre o positivismo e o justnaturalismo, por exemplo? Exato. Ele critica os argumentos do Foster, acha que a ideia de estado de natureza é meio fantasiosa e que ignorar a letra da lei é perigoso. Por exemplo, ele lembra que, na maioria dos sistemas legais, o consentimento da vítima não exclui o crime de homicídio. Matar alguém, mesmo que ela peça ou concorde, ainda é crime. Um ponto técnico importante. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele sente uma repulsa intelectual e emocional pela conclusão de condenar os homens à morte. Ele acha o resultado absurdo como Foster. Ele tenta encontrar uma saída lógica, analisa precedentes, mas não consegue. E o que ele faz, então? Ele fica tão atormentado por essas contradições, pela dificuldade de conciliar a razão jurídica com o sentimento de justiça, que ele se declara incapaz de tomar uma decisão. Ele diz que não consegue se juntar nem aos que condenam, nem aos que absolvem. E aí? Ele se abstém. Exatamente. Ele se retira do julgamento, abstém-se de votar. Caramba, que situação. Então, como ficou o placar final? Ficou empatado. 2 votos pela condenação, Truepenny e King, e 2 votos pela absolvição, Foster e Handy, com a abstenção do Tetting. Empate. E nesses casos, o que acontece? Segundo as regras processuais de Newgard, quando há empate na Suprema Corte, prevalece a decisão da instância inferior, E a decisão inferior tinha sido? a condenação à morte. Então, os exploradores foram condenados à morte, mesmo com a Suprema Corte dividida. Exatamente. Esse é o desfecho trágico e provocador do caso. Uau! Que caso poderoso! Ele realmente mostra que aplicar o direito não é uma ciência exata, né? De forma alguma, é um exemplo perfeito do que chamam de hard case, um caso difícil, onde a aplicação direta da regra parece levar a uma injustiça ou um resultado moralmente problemático. E ele expõe bem as tensões, né? Lei versus justiça, razão versus emoção, regra versus exceção. Precisamente. Mostra os limites de cada teoria jurídica isolada. O positivismo pode levar à dureza excessiva. O justnaturalismo pode parecer muito subjetivo. O realismo pode ser visto como populista ou instável. E a hesitação do Tserdin mostra como às vezes o dilema é quase insolúvel. E por que esse caso continua tão relevante hoje, décadas depois de ter sido escrito? Porque essas tensões são permanentes no direito. A gente lida com isso todo dia. Como interpretar a lei? Qual o papel do juiz? Até que ponto a moral e os valores sociais devem influenciar uma decisão? O direito deve ser só o que está escrito ou deve buscar realizar a justiça no caso concreto? E hoje no Brasil, por exemplo, como a gente poderia pensar esse caso? Teríamos alguma ferramenta a mais? Com certeza. Hoje a nossa Constituição Federal traz princípios fundamentais que guiam toda a interpretação da lei, como o princípio da dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º, inciso 3º. Esse princípio funciona como um filtro, Um filtro? Como assim? uma interpretação que viola a dignidade humana, mesmo que pareça seguir a letra da lei, hoje seria considerada inconstitucional. Talvez isso oferecesse um caminho diferente, quem sabe até para uma absolvição com base nesse princípio maior, algo que não estava tão explícito na época do caso fictício. Entendi. Mesmo a lei mais clara tem que ser lida à luz da Constituição e dos seus princípios. Exato. Mas a discussão sobre o peso de cada fator, texto da lei, princípios, consequências sociais, moralidade, continua viva. O caso dos exploradores de caverna continua sendo uma ferramenta pedagógica fantástica para treinar o raciocínio jurídico e para a gente entender que o direito é fundamentalmente um campo de debate e interpretação. Recapitulando, então. Vimos esse caso extremo dos exploradores, a decisão de sacrificar um para salvar a maioria e o julgamento que dividiu a Suprema Corte. Cada juiz com uma lente.
o legalista focado na lei, o justnaturalista buscando princípios maiores, o realista olhando para o bom senso e para as consequências, o positivista rigoroso separando totalmente direito e moral, e o juiz atormentado que não conseguiu decidir. E o resultado, o empate que manteve a condenação, nos deixa com essa pulga atrás da orelha. O que é fazer justiça quando a lei parece levar um resultado que nos choca? Exato, uma reflexão e tanto. Acho que a grande mensagem é que estudar casos assim, mesmo fictícios, é essencial para a gente desenvolver um pensamento jurídico mais crítico, mais nuançado, né? Sem dúvida. É entender que o direito está vivo, está em construção, e que não existem respostas fáceis ou fórmulas mágicas. É preciso analisar, ponderar, debater. Perfeito. Foi uma análise incrível, muito esclarecedora. Agradeço demais a sua participação e a clareza nas explicações. Eu que agradeço o convite. É sempre bom discutir esse caso. E para quem nos ouviu até aqui, muito obrigada pela audiência. Esperamos que tenham gostado dessa nossa conversa. Não deixem de acompanhar as próximas aulas e de explorar os outros conteúdos e cursos disponíveis lá no canal Concurseja para aprofundar ainda mais os estudos em direito. Isso aí, pessoal. Continue estudando. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.